Bem-vindo, caro teleouvinte, para mais uma emissão da Telebomba. Continuamos com a moral em alta, como se pode ouvir, apesar dos números preocupantes de contágio por Covid-19 que assolam o nosso país e não só, e já têm feito baixas em ilustres nomes da cena internacional que, por acaso, até acham que o uso de máscara não vale nada e o sinónimo de distanciamento social é tudo ao molho. Por isso, rapaziada jovem, cuidem-se, protejam-se, previnam-se para bem de cada um de vós e da comunidade em geral. Bem, passemos realmente ao que interessa. Hoje continuaremos a falar da Europa dos Estados absolutos, vamos deixar a Europa dos Parlamentos lá mais para a frente. Teremos particular atenção ao poder absoluto de direito divino. É certo que este era um tempo sem Covid-19, no entanto, parasitas era coisa que não faltava. Portanto, venha connosco, Sr. Teleouvinte, para mais uma viagem no tempo. Qual? Uma aventura da Ana Maria Magalhães e Isabela Alçada. Vinde e vede. Telebomba no ar. Bombemos juntos. O antigo regime está ligado à concepção da monarquia absoluta, isto é, forma de governo em que o rei, como representante de Deus na Terra, detinha a totalidade dos poderes sobre o Estado e os seus súbditos. A sociedade do antigo regime, tripartida e profundamente desigual, contava com o rei, possuidor de um poder soberano e absoluto, como o principal regulador da ordem social, contribuindo assim para um processo de centralização do poder. Este vinha a desenhar-se, no caso de França, desde o século XIII, com os monarcas franceses Filipe Augusto, São Luís e Filipe o Belo. Foi, no entanto, com Luís XIII que se consolidaram os fundamentos da monarquia absoluta que, no reinado de Luís XIV, assumiram a sua plenitude. Este entendimento de governo foi posto em prática entre os anos de 1624, quando o cardeal Richelieu entrou no Conselho Real de Luís XIII, e de 1661, data da morte do cardeal Mazarin, até então ministro do jovem rei Luís XIV. Este período foi decisivo no processo de fortalecimento do poder régio e na concepção teórica e jurídica de um governo absoluto, não só associado às ideias preconizadas por estes dois ministros, como também ligado a outras teorizações do poder político que foram produzidas sobretudo no século XVII, no contexto de uma Europa conturbada. Com efeito, reflexões sobre o poder absoluto de direito divino surgiram numa Europa marcada por conflitos militares, nomeadamente a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1641, e a Guerra Civil em Inglaterra, entre 1642 e 48, e ainda pela instabilidade social frequente num século de crises, como já foi referido anteriormente. Assim, podemos considerar que a guerra e a necessidade de ordem foram fatores que contribuíram para a implementação de uma autoridade absoluta. A divulgação de textos do direito romano a
partir do século XV e XVI, contribuiu para reforçar a legitimação jurídica do poder do rei como garante do Estado, em articulação com a legitimação da origem divina do poder. Além do mais, os contributos de juristas e o apoio da burguesia em ascensão foram também fundamentais. O reforço da autoridade real procurou apoiar-se, por um lado, na administração e na burocracia, e, por outro, no exército nacional e permanente, cada vez mais alargado para fazer face às ambições territoriais dos Estados na Europa. Nos séculos XVII e XVIII, surgiram textos que faziam a apologia do poder absoluto do rei. Um exemplo foi o de Cardin-Lebret, que, na sua obra publicada em 1632, da Soberania do Rei, defendeu que o monarca detinha a única autoridade e que todos se lhe deviam submeter, pois, em seu entender, a soberania não é mais divisível do que o ponto na geometria. O seu tratado foi decisivo para a ação política desenvolvida pelo rei Luís XIII e por Richelieu, seu primeiro-ministro de 1628 a 1642. O cardeal Richelieu, no seu testamento político de 1688, defendia que a unidade religiosa do Estado era crucial para o reforço da França e do poder do rei, bem como para subordinar o orgulho dos grandes e prestigiar a França e o seu monarca na cena política internacional. Neste momento, o senhor teleouvinte estará a perguntar de onde veio este cardeal Richelieu. Cardeal Richelieu era oriundo de uma família nobre. Dominou a política francesa como ministro principal de Luís XIII entre 1624 e 1642. Homem culto e patrono das artes, fundou a Academia Francesa em 1635. Foi tornado cardeal com o apoio da mãe de Luís XIII, Maria de Médicis, que o indicou em 1624 para conselheiro real. Criou uma relação de proximidade com o rei que assentava num respeito mútuo. Era um homem de personalidade forte, pragmático e perspicaz, acusado pelos seus inimigos de impor as suas decisões ao rei, que, no entanto, era um homem resoluto que decidia por si próprio. Depois da morte de Richelieu, foi o cardeal Mazarin que, entre 1643 e 1661, como ministro de Luís XIII e Luís XIV, consolidou o fortalecimento da autoridade régia. Esta era determinante na estabilidade política e social do reino, bem como no desenvolvimento económico e na afirmação dos interesses políticos franceses no contexto europeu. A data da morte do cardeal Mazarin em 1661 foi um momento simbólico e até mesmo definidor no processo de concentração dos poderes nas mãos do rei e, na prática, do absolutismo régio. De facto, quando, nesse dia, o arcebispo de Royan perguntou a Luís XIV a quem deveriam solicitar as instruções, o monarca respondeu: "A mim, senhor bispo." Com esta resposta, o rei não deixava dúvidas de que se assumia como o centro do poder. A governação de Luís XIV assentou, por isso, num profundo conhecimento do governo e da administração, o que fez dele um monarca bem informado dos assuntos de Estado. Ainda que ouvisse os seus conselheiros, cabia-lhe a responsabilidade das decisões, tendo afirmado numa recomendação o princípio que o orientou, afinal, no exercício do poder. Não te deixes governar, sê o amo. Não tomes favoritos ou um primeiro-ministro. Ouve, consulta o teu conselho, mas decide por ti.
Deus que te fez rei, dar-te-á a necessária sabedoria, desde que as tuas intenções sejam boas. Foi ainda no reinado de Luís XIV que surgiu uma outra importante reflexão teórica acerca do poder absoluto do rei, produzida por Jacques Bénigne Bossuet, bispo e pregador da corte e tutor do filho mais velho de Luís XIV, o Grande Delfim, em que o pregador associava o poder real ao direito divino e considerava que o poder do monarca era absoluto, paternal e sagrado. Segundo Bossuet, o rei apenas prestava contas a Deus, de quem emanava o poder régio, e assim o seu poder era sagrado. A autoridade do monarca, tal como a de um pai, não podia ser de modo algum questionada e, caso as suas ordens fossem contrárias à vontade de Deus, nada mais restava aos súbditos do que oração. Acentuava a ideia de que a contestação era uma forma de ultraje, entendendo que qualquer forma de revolta era sempre criminosa. Deste modo, todos os poderes procediam diretamente do rei, apenas responsável diante de Deus. A autoridade estava centralizada na sua pessoa e, portanto, o seu papel era determinante no funcionamento do governo e do Estado. Estava consagrado teoricamente o absolutismo régio de direito divino. Luís XIV tornou-se, na prática, o seu expoente máximo. Foi através de vários contributos que se teorizou e justificou a obediência a uma soberania encarnada na pessoa do rei, que se identificava com o Estado. Apesar de Luís XIV não ter proferido a frase "O Estado sou eu", na verdade esta acabou por ilustrar a unificação entre a ação régia e o Estado, que se assumiu como uma marca da sua governação. A concepção da origem divina do poder absoluto, veiculada pelos teorizadores e pela prática do exercício do poder régio, diferenciava-se da ideia de poder arbitrário e ilimitado. Na verdade, o poder exercido pelo monarca absoluto, representante de Deus na Terra, era limitado pelo respeito da lei tradicional, pelos usos e costumes, pela razão e pela consciência cristã, com base nos quais o rei fixava e confirmava a hierarquia das ordens sociais do antigo regime. Não obstante a concentração de poderes nas mãos do rei Luís XIV, este soube equilibrar a sua ação centralizadora e fiscalizadora, com concessões à elite que o rodeava, de modo a garantir a sua aceitação e colaboração, o que conferiu eficácia ao seu reinado, procurando eliminar a contestação. Para atingir estes objetivos, Luís XIV foi mais longe. Não só reforçou a autoridade régia, como lhe acrescentou o culto em torno da sua pessoa e da sua imagem, através da teatralização e da encenação do poder. Durante o reinado de Luís XIV, não era consentida qualquer oposição ao ideal de poder protagonizado pelo rei. E a máxima "um rei, uma fé, uma lei" revelava a vontade de garantir uma coesão do reino e dos seus súbditos em torno do rei. Por isso, para exercer um poder forte, tinha de ter um país unido, e sabendo que no século XVII a unidade nacional implicava a unidade religiosa, o rei combateu o protestantismo, sobretudo a partir de 1683. Para tal, restringiu os direitos concedidos aos protestantes pelo Edito de Nantes, revogado em 1685.
Esta revogação pelo Edito de Fontainebleau teve muitas consequências para a França, pois levou a que muitos protestantes tivessem de sair do país, provocando danos económicos. O monarca reforçou a sua autoridade através da unidade na fé, eliminando as fações religiosas, e através da lei, que era a sua vontade, impôs a disciplina e o comportamento a que todos se submetiam. A imagem que nos tem acompanhado de Luís XIV é uma réplica de um retrato de grandes dimensões, 2,77 m de altura e 1,94 m de largura, onde contrastam a parte inferior do corpo do rei com pernas de um jovem esboçando um passo de dança e a parte superior apresentando um rosto realista de um homem já com 63 anos. O rei está rodeado por símbolos da sua realeza: o colar da Ordem do Espírito Santo, o cetro, a coroa, a mão da justiça e a espada. O retrato de Luís XIV, realizado por Rigaud, apresenta simultaneamente o rei numa dimensão quase eterna de juventude. O rei simbólico que não morre através da grandeza e dos atributos da monarquia, e o rei mortal no corpo do rei bom, envelhecido, que vive na corte mundana e luxuosa, presente no vestuário sob o manto de sagração, vivendo numa contínua teatralização, amante de balés e soberano absoluto. Este retrato tornou-se num símbolo da monarquia absoluta de direito divino. Foi pintado no ano em que Versalhes atingia a concretização do cerimonial da sociedade de corte, quando o rei instalou o seu quarto no centro do Palácio de Versalhes, mesmo ao lado da Sala do Conselho, onde reunia os ministros e secretários de Estado. A partir de 1702, foi reproduzido um grande número, quer em pintura, quer em gravura, com a mesma pose, variando na armadura ou no manto, e tornou-se um modelo para outros retratos oficiais em várias cortes da Europa. O início do século XVII, tanto em França como noutras regiões da Europa, foi ainda marcado pelas questões resultantes da Contra-Reforma Católica, após o Concílio de Trento, provocando transformações no domínio artístico, geradoras de um novo gosto e de uma nova linguagem estética. Assistiu-se, assim, ao longo do século XVII e primeiras décadas do século XVIII, ao desenvolvimento do Barroco, que teve na Itália o centro a partir do qual irradiou para toda a Europa. O Barroco caracterizou-se também na França pelo sentido de grandeza, de riqueza e de movimento, pelo apelo aos sentidos e às emoções, e ainda pelo sentido dramático. Deste modo, a sua influência fez-se sentir não só nas várias expressões artísticas, como a arquitetura, a pintura, a escultura ou a música, mas também na própria arte de encenar o poder. O patrocínio régio das artes e das ciências contribuiu para cultivar a majestade do monarca e difundir a imagem do rei e da sua grandeza. Através destas manifestações culturais, outros reis da Europa, seguindo o exemplo de Luís XIV, colocaram a arte barroca não apenas ao serviço da Igreja e da propaganda da fé, mas também ao serviço do rei. Luís XIV implementou o seu gosto, que se traduziu pela exuberância do barroco, em conciliação com o rigor do classicismo, solene, com caráter régio e majestoso, transportando a arte para um contexto político ao serviço do esplendor da corte
Não sendo propriamente um mecenas, no sentido renascentista do termo, pois colocou nas mãos do seu ministro Colbert a responsabilidade da proteção real das artes. Luís XIV apoiou as letras, o teatro, a música e as artes plásticas. A produção artística tornou-se um verdadeiro programa de propaganda e de exaltação da imagem do rei e da sua corte esplendorosa. A magnificência, a dignidade e a pompa teatral do dia-a-dia do monarca obrigavam um cumprimento rigoroso de normas a que os cortesãos se submetiam. Os desfiles sumptuosos, as entradas triunfais, as festas e os espetáculos eram encenados, dando vida ao conceito de obra de arte total, expressando plenamente a teatralização da vida no grande teatro do mundo, que era Versalhes. A imagem que estamos a ver é uma réplica atual de uma dessas festas sumptuosas que ocorriam no Palácio de Versalhes. A corte de Luís XIV assumiu-se como um espaço de deslumbramento e pedra angular da estruturação do poder durante o antigo regime. O rei, para além de evidenciar a sua corte, apresentava-se como a sua figura principal, pelo que esta forma de encenação do poder se constituiu como um elemento indissociável do absolutismo. A arquitetura espelhou a importância dos monarcas como figuras centrais um pouco por toda a Europa absolutista, na medida em que os palácios onde as cortes régias estavam sediadas acabavam por funcionar como um mecanismo de controlo e de submissão da nobreza, particularmente interessada em agradar ao rei para conseguir a sua atenção e, consequentemente, beneficiar dos seus favores. Tomando como exemplo mais paradigmático a corte de Luís XIV, instalada em Versalhes a partir de 1682, os nobres que outrora haviam desafiado a autoridade real disputavam agora entre si para agradar ao monarca. O Palácio de Versalhes, local de diversão e de prazer, foi onde se criou um novo conceito espacial, pleno de significado simbólico, revelador e difusor de uma nova ordem de poder. E por isso, modelo para as demais cortes europeias. De facto, o rei Luís XIV, identificado com Apolo, Júpiter ou com o Sol, assumia-se como o Rei Sol, o líder, o garante da paz, da estabilidade e do governo, cuja luz envolvia e alimentava tudo e todos. O rei assumia-se, portanto, como figura principal a quem todos deviam um respeito submisso, tal como a divisa de Luís XIV queria demonstrar. Nec pluribus impar, isto é, superior a todos. Versalhes foi o cenário ideal onde os quadros, os espelhos, os baixos-relevos, os medalhões, os jardins e as fontes não só contribuíram para transmitir a imagem de um rei magnificente, como foram usados na veneração e glorificação da pessoa do rei, bem como nos festejos que duravam dias e noites. Os festejos, para além de divertirem a corte, contribuíram para aliar o povo que a eles assistia do seu cotidiano. A vida na corte era uma representação permanente, em que cada um era simultaneamente ator e espectador. E nesse sentido, a corte era um mundo em si mesmo. O prazer era um dever, o ócio um serviço e o trabalho honesto, a mais mesquinha forma de degradação, dizia Mumford
em 1991. O rei Luís XIV organizou grandiosas festas, pondo em cena a temática e a estética barrocas. Nessas festas da corte, associava-se o teatro, a música e a ópera, culminando com grandiosos fogos de artifício. Essas festas barrocas recorriam frequentemente à arquitetura efêmera, isto é, à construção de modelos e de cenários que reproduziam ambientes e situações determinadas e que, após os festejos, eram desmontados. No Palácio de Versalhes, a arte da governação foi acompanhada de um cerimonial de etiqueta e de projeção da autoridade do governante, em que a corte se assumiu como o palco ideal destinado simultaneamente a impressionar os súbditos e a veicular princípios ideológicos. A sociedade de corte tornou-se determinante no exercício do poder. Se entrar em Versalhes era fácil, difícil era conseguir a atenção do monarca, e por isso compreende-se que os vários espaços no palácio se sucedessem em termos de acessibilidade, consoante o rígido cerimonial de corte. Assim, quanto maior fosse a consideração do soberano pelo nobre, este ia sendo autorizado a aceder aos espaços mais reservados no interior do palácio. A cultura de corte, repleta então de simbolismo, subordinava-se a uma coreografia pré-estabelecida, destinada a alimentar o prazer dos sentidos e a partilhar a glória e o prestígio do soberano. O cumprimento das regras da corte, traduzido muitas vezes num simples gesto, era crucial para poder ser distinguido com o olhar do rei. Versalhes oferecia residência aos nobres que queriam e podiam viver junto do rei. Porém, as condições de vida no palácio não eram as melhores, e aqueles que haviam deixado os seus palácios eram obrigados a viver em apartamentos exíguos e com poucas condições de habitabilidade. Viver em Versalhes era também dispendioso. A vida e a etiqueta da corte exigiam avultados recursos: alimentação, carruagem, cavalos, criados, vestuário. E muitos eram os nobres que se endividavam para poder manter um estatuto adequado, passando a viver, em muitos casos, das pensões, das doações e empréstimos do rei, o que contribuía para acentuar a sua dependência face ao monarca. Aqueles que não podiam viver no palácio arrendavam habitações a preços exorbitantes nas proximidades de Versalhes, para poder partilhar do brilho e esplendor da corte. A vida do rei e todos os seus atos tinham um simbolismo mobilizador de toda a corte. O levantar, as refeições, as recepções, os passeios, a ida à caça, à missa e o deitar do rei eram metáforas que o promoviam como figura divina. A rotina diária dos nobres ajustava-se à do monarca e todos procuravam proximidade com a figura real. Entre a nobreza observavam-se regras de precedência que conferiam maior ou menor aproximação ao monarca e que, por isso, definiam uma hierarquia de estatutos e representavam as dignidades. Como a vida privada não existia, o quarto do rei era o coração do palácio, era o centro do poder. Versalhes foi um modelo para as demais cortes europeias que tentaram imitar e copiar a arquitetura e a cultura de corte idealizada, preconizada e desenvolvida em Versalhes por Luís XIV. Deste modo,
As festas, o vestuário, a alimentação, os valores estéticos e as regras de etiqueta da corte do Rei Sol serviram de referência para as elites e os soberanos europeus seus contemporâneos, numa época que também ficou conhecida como o século de Luís XIV. E foi com muito luxo, fausto, magnificência que colorimos a emissão de hoje da Telebomba. Esperamos que tenha sido do agrado do teleouvinte. Deixamos aqui a sugestão de, num futuro próximo, o teleouvinte curioso destes assuntos possa visitar Versalhes. Aconselhamos vivamente uma visita muito interessante, quer no interior, quer no exterior, quer arredores de Versalhes, que também é bastante interessante. Muito bem, caro teleouvinte, despedimos-nos com amizade, não sem antes informar que na nossa próxima emissão falaremos de Portugal, pois está claro, iremos falar do nosso Petit Luís XIV, o nosso rei Dom João V, e de como também essa magnificência se fez sentir aqui no nosso retângulo à beira-mar plantado. Até lá, acompanhe-nos no canal de sempre, o do YouTube. E já sabe, associe-se e não se esqueça de também divulgar este movimento que é de todos, hashtag Eu Aprendi com a Bomba. Sem mais demoras, despedimos-nos com amizade. Até à próxima emissão. Telebomba! Bombemos juntos!